falar dos personagens principais do livro. Você tem Pedro Bala, que é o líder do grupo, o que mais inspira respeito e admiração. Temos o professor, que é o maior leitor do grupo e um grande pintor. O Sem Perna, que ele é coxo e sofreu muito na infância e por isso tira sarro dos outros para se sentir melhor. Tem o João Grande, que é o personagem mais forte e que também inspira muita admiração dos outros. Tem a Dora, que é a única mulher do grupo, que é a paixão da vida de Pedro Bala e que é muito respeitada por todos porque ela é como uma mãe e como uma irmã. Tem o Volta Seca, que é a representação do cangaceiro, sobrinho de Lampião, guerreiro, um sobrevivente. Tem o Boa Vida, que é o malandro do grupo. Ele só rouba quando é muito necessário. Nós temos o Gato, que é o personagem mais arrumado, que mais faz sucesso com as mulheres, o mais bonito. E tem o Pirulito, que ele já foi um dos mais violentos do grupo, mas acabou achando os ensinamentos de Deus e por isso hoje tem o sonho de ser padre. No livro não há um protagonista fixo. Todos os capitães de areia formam o protagonista da história. Como antagonista nós temos a pobreza e o abandono, que perseguem os personagens durante toda a história. Esses mesmos personagens têm características de anti-heróis, porque eles não seguem o padrão clássico. E apesar deles continuarem roubando e fugindo da polícia, nós continuamos torcendo para eles se safarem e acabarem bem. E em relação à profundidade, esses personagens são esféricos, pois nós conhecemos a emoção e o diálogo interno de todos eles. Os personagens secundários não são os mais importantes, porém mudam o ritmo da história. Barandão foi nomeado chefe do grupo logo depois que Pedro Bala foi embora. Daninha era mãe de santo, que sempre ajudava os meninos em caso de doenças ou necessidades. José Pedro era padre, que procurava sempre ajudar os meninos em achar uma salvação espiritual. Querido de Deus era pescador e capoeirista, e tentava ensinar os meninos o pouco que sabia. A Areia foi escrita por Jorge Amado, na intenção de, na iminência do golpe militar e do Estado Novo, que priorizou e favoreceu as elites, ressaltar a existência de jovens abandonados, a desigualdade social e a luta pela mudança. Não são um bando surgido ao acaso, nem coisa passageira na vida das cidades. É um fenômeno permanente, que surge da fome que se abate nas classes pobres. Aumenta diariamente o número de crianças abandonadas. É noticiado os maus feitos realizados por essas crianças, que têm como corretivo surras da polícia e constantes maus tratos. Amado, nesse trecho, se referia aos capitães, mas pode perfeitamente ser comparado aos dias atuais, onde jovens são expostos a condições precárias em reformatórios e orfanatos. Essa história foi escrita há mais de 60 anos, mas continua bem atual. Cartas à Redação é o nome dado à primeira parte do livro, que reúne diversas cartas e publicações de jornal. Nessa parte, conta-se a história do roubo da casa de um respeitado comerciante local e também sobre a discussão entre o padre José Pedro, uma costureira e o chefe do reformatório sobre a qualidade desse reformatório. E no final, o jornal fica a favor do chefe do reformatório. Nessa parte, é feita a introdução de alguns personagens que mais adiante protagonizarão a história. Que era o trapiche. O trapiche era uma estrutura de madeira antiga da cidade que ligava o mar à terra e era onde os navios atracavam. Era ali que as crianças do bando viviam. E conta também como Pedro Bala se tornou líder do grupo. Antes dele era Raimundo, e Raimundo, com uma navalha, acaba cortando o rosto de Pedro Bala e com todas essas características de líder nato, ele acaba se tornando líder. Com continuar a história, chega um homem ao grupo e, sabendo da sua fama de roubos e tudo mais, encomenda a eles o roubo de um chapéu. Após Pedro Bala definir direitinho quem roubaria cada coisa, quem iria para cada parte, bolar o plano do roubo, eles conseguem fazer o roubo certinho, o plano acaba bem e eles são pagos pelo roubo. Novamente, outro homem faz uma certa encomenda ao grupo. Dessa vez, eles tinham que trocar um certo embrulho por outro embrulho que já havia na casa da pessoa que eles tinham que invadir. Então, eles recebem uma parte do dinheiro do trabalho, conseguem fazer tudo direitinho, depois recebem outra parte e o plano está feito. Um homem chega à cidade com um carrossel que chama a atenção de todos os meninos do bando. Volta Seca e Sem Pernas são convidados para trabalhar no carrossel e, com tudo isso, eles conseguem arranjar um jeito com que os outros meninos do grupo andem no carrossel sem precisar pagar nada, apenas paguem o combustível. Pedro Bala, Boa Vida e Pirulito estavam esperando
queria de Deus chegar, quando João de Adão começa a falar com eles e diz que Pedro tinha emprego ali garantido pelo que seu pai tinha feito. Isso deixa Pedro bem orgulhoso. Já no jantar, os garotos, exceto Pirulito, vão até o orixá e ele diz que aquela fome e aquela miséria uma hora ia acabar. Enquanto Pedro estava andando pelo areal, ele vê uma garota que desperta desejo nele, ele a estupra e depois disso ela xinga ele, mas ele não liga. E depois, Pedro andando sozinho, ele para refletir e vê que aquela garota era uma criança tal como ele era. Os garotos observam uma casa que eles acham interessante e sem perna conseguem se infiltrar nela. Só que quando ele chega lá, um casal de velhos recepciona ele e a velha acha ele muito parecido com o filho que ela tinha perdido. Ela cuida dele e trata ele como filho. E ele até se sente um pouco receoso em roubar ele. Só que no final os garotos acabam roubando. Aparece no jornal a notícia que eles nem tiram falta dos pertences, mas tiram falta do garoto. Sem perna até se sente um pouco receoso do que fez, mas ele continua a vida. Dona Ninha diz que uma estátua de algum foi roubada e está na delegacia. Pedro e os meninos bolam um plano para entrar lá e pegar a estátua de volta. Pedro finge ser um menino pobre e consegue entrar na delegacia. Ele rouba a estátua e Pirulito sonha em ser padre e tem em sua mente tudo que o padre José Pedro fala para ele. Ele diz que os garotos só roubam por necessidade, por não ter ninguém que ajude eles. Pirulito só rouba quando precisa e todas as noites ora antes de dormir e conversa muito com o padre José Pedro. Houve naquela cidade uma epidemia de varíola. Isso na sua forma mais branda. Os ricos eram vacinados e os pobres eram levados ao lazerário. Almiro e Boa Vida foram infectados. Almiro morreu e Boa Vida foi levada ao lazerário, de onde ela volta depois. Passando o surto, os capitães de areia se reúnem na ponta do mar. Entre as conversas, eles escutam um senhor dizer que o que ocorrera era destino e nada poderia ser feito. João de Adão não concorda e, com o apoio de Pedro Bala, juntos um dia eles iriam mudar o destino dos pobres. Após certo tempo, houve o regresso da varíola. O problema é que uma das últimas vítimas foi Margarida, que deixou 2 filhos, Zé Fuinha e Dora. Após certo tempo dos dois na rua, os dois foram resgatados pelos capitães de areia e receberam um abrigo. E lá no abrigo, os capitães de areia viram a Dora como uma mãe, uma irmã. E por quê? Porque ela costurava, ela dava carinho, ela ajudava eles, ela cuidava deles. E depois de um certo tempo, acaba tendo um clima de amor entre Dora e Pedro Bala. E logo após eles acabam virando noivos, né? E depois o grupo de Ezequiel arma uma emboscada para Pedro Bala e logo após a vingança, onde o grupo de Pedro Bala, os capitães de areia, vão ao encontro do grupo de Ezequiel e se vingam. Depois de um certo tempo, Pedro Bala e Dora são capturados pela polícia. Pedro Bala é levado para o reformatório e Dora é levada para o orfanato. Os capitães de areia planejam, resgatar Pedro Bala do reformatório e conseguem. E logo após Pedro Bala ser resgatado do reformatório, eles vão ao orfanato e resgatam Dora. E eles voltam para o lado dos capitães de areia. E logo na primeira noite de amor de Pedro Bala e Dora, a Dora vem a falecer. Mas tudo bem, porque sempre que uma mulher forte morre, ela vira uma santa em terreiro de Umbanda e vira uma estrela. A quarta e última parte do livro se chama Canção da Bahia, Canção da Liberdade. É composta por 9 capítulos que contam o fim de cada personagem da trama. O gato, ele vai para Ilhéus Padal, vai tentar ganhar vida, mas eles acabam se separando. O Volta Seca, ele vai para o cangaço com seu padrinho Lampião, mas acaba sendo preso. E o professor, ele sai do trapiche com saudade de Dora e acaba virando um pintor famoso no Rio de Janeiro. Tá? João Grande vira marinheiro, Pirulito vai pro seminário. O padre José Pedro ganha uma paróquia, Sem Pernas acaba se matando numa perseguição policial. E Pedro Bala vira um militante proletário
muito importante para a região e vira como se fosse um herói para todo Salvador.